Bem-vindos ao nosso canal Português em Foco com a professora Andréia. Eu sou a professora Andréia e vamos à aula de hoje. Gente, nós vamos falar hoje sobre figuras sintáticas. A gente começou a falar sobre figuras de linguagem, já tivemos 2 aulas aqui com várias figuras de linguagem, mas dentre as figuras de linguagem nós temos as figuras sintáticas. Por que sintáticas, André? Porque elas mexem diretamente ou elas interferem diretamente na estrutura sintática das orações, dos períodos, enfim. Vamos ver que figuras são essas que nós vamos trabalhar na aula de hoje. A primeira figura que nós vamos trabalhar, gente, é a elipse. A elipse trata de omissão. É quando a gente omite um termo da oração e esse termo fica subentendido, ou seja, você sabe que ali tem um termo que deveria estar encaixadinho e não está, porque ele ficou oculto, ele ficou escondido. Então, vamos ver aqui um exemplo prático para a gente entender direitinho o que é essa elipse. Quando você diz assim, à direita da estrada sol, à esquerda chuva. Veja que aí caberia facilmente o verbo estava. À direita da estrada estava o sol, à esquerda estava chuva. Só que esses verbos, eles foram omitidos, eles ficaram ocultos. Então, quando a gente omite um termo, e esse termo fica subentendido pelo contexto, facilmente você consegue identificar que termo foi esse que ficou oculto, que foi escondido, isso a gente chama de elipse. Na rua deserta, nenhum sinal de bonde. Na rua deserta não havia nenhum sinal de bonde. Veja que aí nós temos os termos não havia, que estão subentendidos, eles ficaram ocultos. Mas você olha para a oração e você percebe facilmente que aí faltava, ou melhor, está faltando, esses 2 termos. Então, são termos que ficam subentendidos pelo contexto, mas que são facilmente identificados. Zeugma é uma espécie de elipse. Essa figura sintática também vai tratar de omissão. No entanto, gente, como é que ocorre, ou quando é que ocorre zeugma em uma oração, em um período? É quando você omite um verbo que já foi enunciado antes. Então, quando você tem aí, ele prefere um passeio pela praia, eu, cinema. Quer dizer, ele prefere um passeio pela praia e eu prefiro cinema. O verbo prefiro foi omitido, mas esse verbo preferir, ele já foi utilizado anteriormente. Veja, ele prefere. Então, é a omissão de um verbo que já foi enunciado antes. Diferente da elipse, que você omite o termo, né? E esse termo fica subentendido. Zeugma é quando você omite o verbo que já foi enunciado antes. Levou seu retrato, seu trapo, seu prato. Veja que Chico Buarque omitiu o verbo levar. Porque já pensou se ele ficasse repetindo? Levou seu prato, levou seu trapo, levou seu retrato, quer dizer, ia ficar extremamente cansativo. Eu quero dizer para vocês que essas omissões, elas são propositais. Quando o autor faz essas omissões, ele sabe o que está fazendo. E ele faz exatamente para que o seu texto fique melhor escrito. Então, repetindo, nunca é demais a gente repetir. Zeugma é uma forma de elipse? Sim, podemos dizer que sim, porque zeugma trata de omissão. No entanto, a elipse é quando você omite um termo, que fica subentendido, que facilmente eu olho e digo, não, eita, ali estava faltando isso. Zeugma não. Zeugma você omite um verbo que já foi enunciado antes, certo?
Então, embora a gente possa dizer que zeugma é uma forma de elipse, mas zeugma e elipse têm suas diferenciações. Então, fique claro isso para você não causar nenhuma confusão. O pleonasmo, gente, trata da repetição ou do reforço de uma ideia. É a repetição de um termo ou o reforço do seu significado. Então, vamos ver isso na prática aqui. Choramos um choro sentido. Chorar um choro. Essa é a repetição de um termo. Ou a repetição de uma ideia. Chorar um choro. Quando você diz assim, goteira no teto. Goteira é no teto. Se fosse no chão, seria um buraco, seria uma poça, sei lá. Goteira é no teto. Quando você diz assim, hemorragia de sangue. Hemorragia só pode ser de sangue. Hemorragia não vai ser de água. Isso é o reforço de uma ideia. Está errado, André? Não. Mas quando você utiliza-se disso, você tem que entender que isso é um pleonasmo. A ele resta-lhe a boa oportunidade de provar sua inocência. Veja que o lhe é um pronome oblíquo que está se referindo a ele. Então, há aí um reforço. Há aí a repetição de uma ideia. Portanto, nós temos aí um pleonasmo, certo? Engraçado que toda vida que eu passo em frente às prefeituras, eu vejo a placa Prefeitura Municipal. Gente, no Brasil, toda prefeitura é do município. E, no entanto, né, as pessoas continuam cometendo esse pleonasmo, fazendo esse reforço. Prefeitura Municipal. Eu estou lembrando de um show de humor onde os humoristas brincavam com isso, com essa ideia, né, do pleonasmo, da repetição. Quando você fala elo de ligação, se é elo, é de ligação. Quando você faz surpresa inesperada, toda surpresa é inesperada. Na verdade, o tempo todo, estamos usando pleonasmos, né? Certeza absoluta. Se é certeza, ela é absoluta. E por aí vai. Tá errado, André? Não, mas você precisa saber que quando você comete a repetição da ideia, a repetição de um termo, o reforço do seu significado com expressões diferentes, você está cometendo ou utilizando o que a gente chama de pleonasmo. Mais um exemplo aí. Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. São trechinhos, são versos da música Flores, do grupo Titãs. Olhei, ver os meus olhos. Então, veja, olhar e meus olhos. Isso é a repetição, é o reforço, né, de uma ideia. E aí a gente tem o pleonasmo. Polissíndeto. O que é o polissíndeto? É a repetição, gente, do conectivo, das conjunções. Se vocês pararem para lembrar aqui das aulas que nós tivemos sobre orações coordenadas e subordinadas, nós fatalmente lembraremos ou retomaremos as conjunções coordenativas e subordinativas. Não sei. Então, as conjunções, elas são conectivos, né, são elos. Dentro dos nossos textos, elas dão o que a gente chama de liga, né? Elas dão a liga do nosso texto. Então, quando você comete a repetição proposital de uma conjunção, de um conectivo, a gente diz que isso é polissíndeto. É claro. Veja que aí nós temos a repetição da conjunção i, que falei, e gritei, tentei, gesticulei, pedi ajuda. A repetição desse i, dessa conjunção i, é polissíndeto. Aí nesse trecho do poema, e a noite é negra, e estrelas não brilham, e pessoas mascaram a voz e a dor, e expõem o rosto ao risco e à solidão. Veja mais uma vez a repetição da conjunção i. Isso é polissíndeto. Silepse. O que seria silepse? Silepse, gente, tem a ver com concordância. E quando você, ao invés de concordar, né, os termos, você concorda, na verdade, a concordância que você faz é com a ideia expressa e não com os termos que estão ali postos no seu texto, no seu período, na sua oração.
A silepse, ela pode ocorrer de três formas. Ela pode ocorrer a silepse de gênero, pode ocorrer a silepse de número e pode ocorrer a silepse de pessoa. Vamos ver primeiro a silepse de gênero. A silepse de gênero é quando, ao invés de você concordar, aí, por exemplo, o adjetivo cansado com o sujeito, Vossa Excelência, que dá a entender que é feminino, você concorda, na verdade, com a ideia expressa. Porque, veja bem, Vossa Excelência ficou cansada com o discurso. O que foi feito aí? Vossa Excelência ficou cansado. Então, na verdade, ao invés de concordar, cansado, que é o adjetivo, colocar esse adjetivo no feminino para concordar com Vossa Excelência, que é um pronome que a gente vê que está sendo usado no feminino, você concordou com a ideia, porque esse Vossa Excelência provavelmente é alguém do sexo masculino. Complicou. E aí você concordou não os termos que estavam expressos, mas você concordou o termo com a ideia que está expressa por esse termo. Então, a concordância não é entre os termos, é entre o termo e a ideia expressa pelo outro termo. Vamos ver aqui essa de número. A família do réu procurou advogado e queriam. Olha, a família está no singular. É uma palavra, é um substantivo que está escrito no singular. Se eu fosse fazer a concordância sem a silepse, seria a família queria. Mas aí o que é que está acontecendo? A família queriam. Ai, André, isso é um erro. Não, na verdade, o autor fez isso propositalmente e ele está concordando queriam, ele deixou queriam no plural, essa forma verbal no plural, para concordar com a ideia expressa pelo substantivo família. E quando você fala em família, esse substantivo passa para a gente a ideia de que a família é mais de uma pessoa, né? São muitas pessoas. A família nos passa uma ideia plural, porque refere-se a mais de uma pessoa. Então, nesse caso, a concordância feita aí pelo autor, propositalmente, diga-se de passagem, não foi porque ele não sabia e fez errado, não, foi proposital. E é. Ele pegou o verbo, colocou no plural para concordar com a ideia expressa pelo substantivo família. Porque quando a gente pensa em família, mais uma vez eu digo, a gente pensa em mais de uma pessoa. Então, a concordância não foi feita entre os termos, mas entre o termo, o verbo, e a ideia expressa pelo substantivo família. Na concordância de gênero do primeiro exemplo, a concordância foi feita não entre os termos Vossa Excelência e o adjetivo cansado, mas foi feita pelo adjetivo cansado e a ideia de que essa Vossa Excelência que está aí falada, né, posta, era uma pessoa do sexo masculino. Vamos ver a silepse de pessoa que está sendo colocada aí. Os brasileiros somos muito crédulos. Chega, soa estranho, né? Chega, fica estranho. Mas está certo, gente, porque aí nós temos uma silepse. Na verdade, o autor propositalmente, eu friso muito propositalmente, porque isso aí não, esses exemplos não mostram para a gente erros, mas mostram construções de pessoas que entendem das figuras de sintaxe e elas sabem o que estão fazendo. Elas sabem que essas figuras sintáticas, elas têm a ver com essa construção sintática da frase e elas fazem isso porque é o que elas pensaram realmente em fazer. Então, quando você tem aí somos, o verbo, que está na primeira pessoa do plural, concordando com o brasileiro, os brasileiros, que olhando assim, a gente entende que os brasileiros deveriam concordar com o verbo na terceira pessoa do plural e não na primeira. Mas isso é proposital. Por quê? Porque o autor dessa oração, desse período, ele se incluiu entre esses brasileiros. Então, quando ele diz somos, ele está falando dele e das outras pessoas.
que são naturais do Brasil. Ele se inclui nesses sujeitos brasileiros, por isso ele usou somos, porque ele se incluiu. E ele fez isso por erro, porque não sabia, não. Ele fez isso sabendo o que ele estava fazendo. A intenção dele era essa. Era usar o verbo de primeira pessoa com um sujeito que pedia supostamente um verbo de terceira pessoa do plural, mas ele não fez a concordância entre os termos expressos, e sim entre a ideia que ele quis passar. Ele usou um verbo de primeira pessoa porque ele se incluiu entre esses brasileiros. Por isso ele usou os brasileiros somos, porque ele se incluiu entre esses brasileiros. Quando alguém quer usar essa figura sintática, que é a silepse, ele tem que fazer a concordância com a ideia que esses termos expressam, e não com os termos que estão postos ali. Então, a concordância não é entre os termos, mas entre a ideia expressa por esses termos. Anáfora. Muito bem. Anáfora também trata de repetição, gente. É a repetição de termos no início de cada verso ou frases. E aqui a gente tem alguns exemplos. Era mais cruel das cenas, era mais cruel das situações, era mais cruel das missões. Veja que essa expressão, era mais cruel, está repetida, né, nos 3 períodos. Eu tenho era mais cruel das cenas, era mais cruel das situações, era mais cruel das missões. O autor desses períodos aí, ele fez isso, porque ele não sabe escrever? Não, ele fez isso intencionalmente, ele queria reforçar a crueldade dessas cenas, dessas situações e dessas missões. Então, ele fez isso de forma intencional. O que eu quero que vocês entendam é que quando alguém intencionalmente repete termos no início de cada verso ou frases, isso é o que a gente chama de anáfora, é uma figura de linguagem chamada anáfora, ou é uma figura sintática chamada anáfora. Vamos ver aí. A gente tem aqui a música de Chico Buarque. O que será que me dá? Que me bole por dentro, será que me dá? Que me brota a flor da pele, que será que me dá? E que me sobe as faces e me faz corar, e que me salta aos olhos, a me atraiçoar, e que me aperta o peito e me faz confessar, o que não tem mais jeito de dissimular, e que nem é direito ninguém recusar, e que me faz mendigo, me faz suplicar, o que não tem medida, nunca terá, o que não tem remédio, nunca terá, o que não tem receita. Vejam que aqui eu tenho várias repetições. Primeiro, o termo que. Eu tenho que no segundo e no terceiro verso. Depois eu tenho nos versos que se seguem a repetição de e que me, e que me, né? Aqui e que me, o que não tem e o que não tem. Então veja que isso aqui Chico Buarque utilizou intencionalmente. Essa repetição de termos no início dos versos ou no início dos textos, como foi o exemplo anterior, a gente vai dizer que é anáfora. É sim. Agora, gente, uma coisa que a gente precisa entender. A anáfora, ela também pode ser usada como um mecanismo de coesão textual. E aí, eu vou aqui fazer a diferenciação entre anáfora e catáfora. Como, repito, como elemento de coesão, ou como mecanismo de coesão textual, a anáfora é um recurso coesivo que retoma algo que já foi citado, enquanto que a catáfora, ela apresenta algo que ainda não foi dito. Essa imagem não ficou muito boa? Eu vou usar a próxima. Vejam aqui. Olha aqui esse exemplo. Ao sair da escola, encontrei Armando e ele disse-me que o seu médico o atendera rapidamente. Eu usei aqui o substantivo Armando. Depois, para não repetir a palavra Armando, o que foi que nós fizemos?
nós usamos 3 pronomes diferentes, mas esses 3 pronomes retomam ou referem-se ao substantivo harmônico. Como mecanismo de coesão, isso a gente também chama de anáfora. Então, veja, a figura de linguagem anáfora é quando você repete termos no início dos textos ou no início de cada verso, de vários versos de um poema. Como mecanismo de coesão, a anáfora, ela vai ocorrer quando a gente retoma, a gente usa palavras para retomar um termo que já foi dito, que já foi mencionado, que já foi enunciado no meu período. A catáfora tem a ver com o depois. Então, primeiro eu uso o pronome aqui para apresentar algo que ainda não foi dito. Veja que o li, ele não refere-se a nenhum termo anterior a ele. Ele, pelo contrário, ele apresenta um termo que ainda vai ser dito, que no caso é o termo jovem, substantivo jovem. Após a consulta e o que nela lhe fora dito, o jovem sossegou. Então, esse li refere-se a jovem, um termo que não tinha sido usado anteriormente, mas que vem aparecer depois do li. Então, anáfora é quando você retoma um termo que já foi dito, que já foi anunciado, que já foi mostrado. Catáfora é quando você refere-se a um termo que ainda não foi dito. O que vai ser dito vai ser mostrado posteriormente. E assim nós terminamos por hoje. Bem, essa foi mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, deixem comentários. E na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço do meu blog, porque caso vocês tenham se interessado pelo assunto e queiram exercícios com gabaritos, basta acessá-lo. Até a próxima!